Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. É reta final e estamos cá para te contar tudo o que ainda vai acontecer. Se tiver alguma dúvida ou curiosidade dessa ou outra novela, deixa aqui abaixo em comentários. Também nos conta de onde você nos acompanha e com uma nota de 0 a 10, o quanto você torce para o casal Ariadna e Álvaro. Ari está passando em um programa de TV ao vivo, acho que sim, quando a assistimos de um notebook. A cena a seguir mostra Lino alisando a tela do notebook e dizendo: "Você não pode ir embora dessa casa, Ariadna. Você tem algo que eu quero e que necessito comigo." Há uma música de suspense no fim. Ora antes, Álvaro e Ari não perdem tempo em seu ninho de amor em trocar um pouco do que sentem um pelo outro. A cena é ligeiramente interrompida quando Olga entra no apartamento e pega o casal fazendo o que não deveria, até porque a mamãe do Álvaro também entra em cena, deixando o galã que está sem camisa mais branco que Gasparzinho e a Ari pior ainda. A cena é bem tensa e com poucas falas. Bárbara se aproxima de Álvaro e Álvaro diz: "Mamãe, deixa eu te explicar." Bárbara lhe diz: "O que vai explicar, Álvaro?" Ela é a mulher de seu irmão e então dá um tapa em Álvaro. Ari se levanta e tenta falar também que eles estão apaixonados quando é interrompida por Olga, que então diz: "Não se justifique, não tente nada." Álvaro olha sério para Olga, então fala: "Então você sabia?" Bárbara interrompe e pergunta a Álvaro: "Desde quando são amantes?" Enquanto isso, Eduardo está na rua conversando sobre ele e Ariadna e que ele tem que ser paciente para conseguir reatar um dia o seu casamento de novo e poder recuperar a mulher e filho. Voltamos ao ninho de amor desfeito, dessa vez com Olga Cobra falando. Olga explica a Bárbara que os ditos pombinhos vêm ali há dias fazer o que ela acabou de ver. E pergunta a Álvaro: "Não pensou em mim em nenhum momento? E nem na bebezinha que estamos esperando?" Álvaro então fala: "Ari e eu decidimos terminar quando descobrimos a sua gravidez. E nós tentamos nos dar uma chance, mas eu não consegui ficar sem o amor de Ariadna." Olga com raiva diz: "Foi você que se meteu entre nós três." Olga se refere então a Álvaro, o bebezinho que ela está esperando, e ela, lógico, né? Então Ari diz que não se meteu no casamento deles. Quando eles começaram, ela e Álvaro já estavam separados e não havia criança ainda. Bárbara então solta os venenos e diz que os dois não foram honestos com ela e nem com Olga e nem muito menos com ninguém da família. E afirma a Ari e Álvaro que eles foram egoístas, pois pensaram no prazer e não pensaram na dor que poderia estar causando em pessoas que estavam ao lado deles. E diz que está muito decepcionada e se vai. Nesse momento, Olga o encara e Álvaro questiona Olga se ela sabia por que ela seguiu em frente em mantê-lo ao seu lado. Nesse momento, Ari pega suas coisas e diz que vai vir Eduardo, pois ele merece saber por ela. Álvaro então pede que ela espere para que possam ir juntos, mas Ari diz que não, que é melhor ela resolver suas pendências e que ele fique então com Olga e se vai. Agora a sós, Olga e Álvaro se encaram pela primeira vez após todo o reboliço vir à tona. Lino está lá no escritório folgando um pouco a sua agenda e folheando para poder descobrir onde Joaquim então guarda algo que pode lhe condenar. Em algum momento dessa cena, ele fala ser então um celular. Suspeitamos cá, então, que ele está atrás de um chip. Esse chip contém evidências que pode condenar, então, o nosso vilão Lino. Só que ele tem que correr atrás do tempo para que ele não perca tempo e possa, então, se salvar. Nesse momento, Daphne chega e o cumprimenta. Lino se assusta, pois estava a falar sozinho, e pergunta à moça se ela o ouviu. Ela diz que sim, mas que não entendeu nada e dá risos tímidos, e logo muda de assunto.
Lino fica um pouco meio precavido ali, mas como ele sabe que a moça não é tão esperta quanto a nossa mocinha, então ele deixa passar, pois ele então suspeita que ela não sabe do que ele está aprontando. Olga e Álvaro acertam de vez os pontos que faltavam para dar fim, então, à história que viveram e que não podem mais viver. Álvaro alerta a ex que ele terminou com ela não por causa de Arina, e sim porque ele não a amava mais. Ele se envolveu com Ari porque descobriu nela uma grande mulher. Olga então diz que se vê, se referindo então ao flagra. Álvaro diz que não pode mais viver com ela, pois não sente mais nada do que um dia já sentiu por ela, e exige então o divórcio, o que faz Olga então chorar muito. Olga chora e questiona onde estava o sonho que ele tinha de ser pai e agora ele está realizando com ela. Eles lutaram muito para poder então ter essa menina e hoje ela está grávida. Álvaro sério então diz que esse sempre foi seu sonho, ser pai, e que ainda é, mas não acha justo viver com ela sobre essas condições. Olga promete vingança após muito choro e bate-boca e se vai. Ari vai atrás de Bárbara e diz que não é certo que ela fique pensando o pior dela após o flagra que ela deu entre ela e Álvaro na cama. Bárbara diz que esse é o mínimo, já que ela é casada com o filho dela e tentando conquistar o outro filho dela na cama. Ari rebate dizendo que as coisas não são e nem foram assim. Bárbara diz também que acredita nela e que por conta dela a família dela vai virar um inferno. Bárbara então briga com Ari e diz que ela se meteu em sua casa para destruir a sua família e expulsar a nora de sua casa. Álvaro liga para Ari e pergunta onde ela está ou onde ela esteve, se já foi ver ou não Eduardo. Verdade. Ari se encontra com Eduardo e já começa a relatar ao homem tudo o que aconteceu nos meses em que ele seguiu com sua vida, largando ela e seu filho sozinha. Ela também conta que conheceu alguém e que esse alguém preencheu seu coração com tudo aquilo que ele machucou e quebrou. Eduardo não aceita de boa forma, não. Até porque, eu não sei se vocês perceberam, mas alguns capítulos antes ele estava falando que estava querendo reconquistar novamente a sua mulher. Então isso cai como uma bomba no colo dele. Lino continua obcecado por Ariadna. Eduardo dá um verdadeiro piti no restaurante ao descobrir que sua mulher se apaixonou por seu irmão e que os dois estão vivendo uma história juntos. Gael troca mensagens com Daphne e parece que os dois estão só sorrisos. Ari informa Álvaro que já conversou com o Eduardo e que os dois terminaram. Álvaro responde que está preocupado com ela. Assim que terminar a reunião, ele vai buscar ela em algum lugar. Ari desliga o telefone e vai buscar seu filho na escola. Os dois saem juntos. Álvaro vai até a casa da mamãe Bárbara, na esperança de encontrar com Ariadna lá. Ao chegar lá, Bárbara conta ao filho que aquela mulher não pisa mais lá e que a expulsou de lá. Os dois começam então a discutir sobre o futuro da família, e Álvaro abre seu coração para a mãe sobre seus verdadeiros sentimentos sobre a Ariadna. Ele também conta que não consegue mais viver sem o amor daquela mulher e que ela o transformou num novo homem. Mãe e filho choram com tantas coisas ruins que estão lhe acontecendo naquele momento. Bárbara aproveita para dizer que se ele for seguir a vida dele com a Ari, ele esqueça dela para sempre. Álvaro então diz que esperava que ela agisse dessa forma, mas não queria que as coisas terminassem assim. Bárbara, chorando, pergunta: "É sério, Álvaro, que você prefere essa mulher do que a sua mãe?" Álvaro, emocionado, também diz: "Mamãe, eu prefiro a mim. Se você pensa assim em relação a mim e a Ari, talvez você quisesse ela com Eduardo, mas em algum momento você pensou em tudo isso em mim?" Bárbara chora. Álvaro diz que vai buscar sua felicidade e que sua felicidade é essa mulher. E se para isso ele terá que perdê-la, então assim vai ser. E ele vai saindo. Bárbara começa a chorar muito, ainda mais, e diz: "Álvaro, meu filho, se você for, eu estarei morta para você a partir de agora."
Álvaro bate então na parede em lágrimas e se vai, deixando então Bárbara em lágrimas mais rasa que o chão, cada vez mais fundo. Foi um baque muito forte para ela. Então, essas são as emoções dos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.